E o nosso especial Vai Lá e Faz Prefeito, hoje às 20 horas, será com Nelson Marquesan Júnior e Walter Nagelstein. Então nos acompanhem hoje às 20 horas nos canais 24 e 524 da Claronet e nas redes sociais @programa Vai Lá e Faz. E faça a escolha certa. Agora nós vamos conversar com o atual prefeito de Porto Alegre, candidato à reeleição pelo PSDB, Nelson Marquesan. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Marquesan, é um prazer estar aqui contigo. Tudo bem, prazer é meu. Marquesan, começando então com as nossas primeiras perguntas e falando muito em posicionamento político nos últimos anos, tu és de direita ou de esquerda? Depende da definição de direita e de esquerda. Eu não me enquadro muito nas definições. Aqui em Porto Alegre se usa uma, outras pessoas usam outras. Se tu sobe mais para o norte e nordeste do Brasil, para fora do Brasil, usam diferentes. Então, eu acho que eu não sou comunista, tenho certeza que eu não sou comunista. Eu sou socialista da coisa pública, eu acho que a coisa pública é privatizada para alguns poucos e tem que ser dividida para todos, né? Mas sou um liberal nas minhas ações de reestruturação da coisa pública e da expectativa que a gente tem da iniciativa privada ter um papel fundamental na geração de empregos e melhoria da qualidade de vida do cidadão. Como que tu avalia a tua gestão? Eu avalio uma gestão que fez honrou os compromissos, né? Fez aquilo para o qual os eleitores me elegeram, né? Depois de 16 anos de um conceito de gestão, 12 anos de outro grupo político, eu fui eleito para fazer mudanças. E eu fiz, combati a corrupção. O primeiro governo que fez mudanças na área de receita e despesa da prefeitura. O governo anterior deixou projetos de lei que aumentaram em 380 milhões as despesas fixas anuais com despesa de pessoal. Nós reduzimos, fizemos a primeira reforma de Porto Alegre em despesa de pessoal administrativa e previdenciária da sua história. E a primeira do Brasil e a mais completa até então. Depois veio a federal, a gente tem que adequar um pedacinho. Então, eu acho que foi um governo que cumpriu as suas promessas com algumas dificuldades políticas, porque mudar e quebrar velhos hábitos, ainda mais quando são hábitos que beneficiam muito e muito poucos, é muito difícil. Se reeleito, como o senhor pretende fomentar o empreendedorismo na cidade? Eu acho que a gente já começou, né? Vai ser uma grande necessidade isso depois da pandemia, então a gente já tem em andamento aí PPP de iluminação pública, que serão dezenas, centenas de milhões, 400 milhões investidos. A gente publica em dezembro a consulta sobre a concessão do saneamento, serão bilhões de investimentos investidos. A gente está fazendo o primeiro estudo junto com Teresina da PPP de drenagem da cidade de Porto Alegre, aí são mais de 2 bilhões de investimentos com recurso da iniciativa privada e participação da iniciativa privada. Essa semana ou semana que vem deve sair, semana que vem eu acho, a concessão, já a abertura dos envelopes da concessão dos abrigos, já foi a concessão dos relógios. A maior empresa de imobiliário urbano do mundo veio para cá, para Porto Alegre, foram mais de 80 milhões de outorga, tanto das placas de rua, mercado público, então isso vai ajudar. A gente conseguiu fazer as reformas que eu me referi antes de 2019, isso possibilitou que a gente já tenha mais de 1 bilhão de financiamentos aprovados. Então a cidade vai ter uma injeção de R$1 bilhão em obras públicas, que além de gerar empregos, também melhora a estrutura. E a desburocratização. E aí eu trouxe até uma lista aqui, porque eu não consegui ver tanto que a gente já fez na área de desburocratização. Poderia citar aqui rapidamente, para não pegar minha lista, que a gente já conseguiu o licenciamento 100% digital na cidade de Porto Alegre. São mais de 200 serviços sem sair de casa ou do escritório de arquitetura ou engenharia. Inclusive o EVU, ele já inicia digital e ele termina digital. Não há nem a necessidade de assinatura, é tudo digital. Então isso já dá um grande avanço. A gente fez um processo paralelo para para investidores que gostariam de fazer até o ano que vem seus investimentos, se comprometeram com isso, portanto tiveram uma aceleração do seu licenciamento. E isso já gerou da iniciativa privada mais de 6 bilhões de investimentos nos próximos 12 meses. 14 mil empregos diretos e mais de 100, em torno de 111 mil empregos indiretos vão ser gerados nesses 12 meses, nesses projetos que serão licenciados. A gente já tem o ABITSE autodeclaratório e já está encaminhado na Câmara de Vereadores
o licenciamento ambiental autodeclaratório. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai fomentar muito a atividade econômica da cidade. Porto Alegre já foi considerada uma das piores cidades para se investir, né? E se desenvolver no país, inclusive. Como que o senhor pretende mudar isso, se reeleito eu no próximo mandato? Olha, com isso que a gente já falou, já vai ter um grande avanço, né? Então a gente já tem hoje a abertura de empresa que antes demorava em torno de 290 dias, segundo a Endeavor, já tem prazo para abrir empresa em torno de 15 dias, 20 dias, né? O licenciamento expresso para fazer pequenas obras de até 500 metros ou para atividade de baixo risco, isso já acontece hoje em um dia ou até 5 dias no máximo. Né? É autodeclaratório também, então a pessoa declara com um profissional responsável e acabou, né? E faz isso de forma digital, inclusive. Então isso gera parte do princípio de boa-fé. Parte do princípio de boa-fé e da responsabilidade, né? Tem um profissional que tem uma certificação dele para ele fazer isso. Se ele fizer errado, ele vai acabar sofrendo consequências profissionais. A lei das antenas que a gente conseguiu mudar aqui, a gente tinha a pior legislação de antenas do Brasil. Hoje a gente tem a melhor legislação. Somos considerados a primeira cidade em legislação moderna. Demorava 2 anos para licenciar que uma operadora colocasse uma antena para a internet, para celular. Hoje demora 1 dia, porque também é autodeclaratório e é digital, não é mais ambiental. Não tem mais uma análise ambiental para cobrar taxas elevadas. E se no caso infringirem alguma... Enfim, se não cumprirem com o que firmaram? Toda a legislação na área ambiental, na área de licenciamento, na área de atividade econômica, ela já prevê penalidades, né? Até o fechamento da empresa. Né? A autuação, a multa, o fechamento da empresa e a cassação do alvará. Então vai ter realmente uma liberdade para o empresário, a partir da boa-fé, abrir o seu negócio e depois ir, de uma certa forma, regularizando. E aqueles que são investimentos mais robustos, que têm mais riscos ambientais, etc., eles já conseguem fazer isso de forma digital, acompanhamento digital, ele não precisa ir lá achar o processo dele, ele acompanha esse andamento, né? Ele apresenta os seus requerimentos, os seus documentos de forma digital também, então isso facilita, evita riscos. A gente teve um processo de aceleração disso também por causa da pandemia. Isso já vinha avançando, mas com a pandemia teve uma diminuição das demandas e um foco em digitalizar. Algumas empresas durante a pandemia, né, tinham a regra era fechar elas e não abrirem. Muitos comerciantes, até por questão de sobrevivência, acabaram abrindo e sendo penalizados por multas. O senhor pretende manter ou vai acabar subsidiando algo no próximo ano referente a isso? Não foram multas, né? A gente monitora isso. Foram em torno de, não tem número exato, em torno de 1.300 autuações. E agora vem um processo interno de análise, né? Eu me lembro do nome técnico, onde há apresentação de defesa, isso pode gerar uma multa. Aquilo que é por desinformação, por boa-fé, que não gerou prejuízo, evidentemente, provavelmente no processo não vai gerar uma multa. Mas aqueles que infringiram de forma explícita, gerando risco de vida, de contaminação para os porto-alegrenses, vão pagar a multa no mínimo. Referente ao mercado público de Porto Alegre, né, há muitos empreendedores ali dentro, né, comerciantes, enfim, e vamos dizer, todo esse barulho, inclusive da mídia, referente a essa gestão privada que no seu mandato o senhor ia estar, vamos dizer, concessionando, né? Claro. O senhor mantém isso? Claro, claro. São 100 milhões de investimento no patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade de Porto Alegre. 100 milhões, algo que a prefeitura não vai ter condições de fazer, né? Com muito mais segurança, a obrigatoriedade de câmeras de segurança, de guardas, a obrigatoriedade de reforma daqueles banheiros que são... e isso dessa gestão nunca teve um banheiro bom. A questão de drenagem, a questão sanitária do mercado público, de limpeza, precisa ser muito melhorada. E como regular que isso não vire um valor astronômico para os que estão ali, né, para os comerciantes e, consequentemente, o aumento do valor do produto final e daqui a um pouco não se caracterizar uma negociação como se fosse de um shopping, por exemplo? Mas hoje é feito uma espécie de licitação, quem está ali participa disso
e entra pagando o aluguel. Vai ser o mesmo formato, é mercado, né? E esse aluguel ele acaba mantendo os valores base de hoje? Como tem muitos permissionários ali e tem relações às vezes um pouco estranhas, né? Porque são permissões que vão vencendo ao longo do tempo de uma forma, vence uma num mês, outra no outro, né? Tem muitos que não pagam, tem muitos que estão atrasados, tem muitos que estão em valor bastante baixo de mercado. Não é justo que poucas pessoas, aqueles que estão com um valor defasado, paguem um valor muito menor e sejam privilegiados. O seu vizinho paga um valor maior e quem está fora do mercado, literalmente iniciativa privada, pague um valor ainda maior no mesmo centro, do lado, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer ali é devolver o mercado para a cidade de Porto Alegre com muito mais qualidade, com muito mais manutenção de um patrimônio que é de todos nós e que hoje é evidente que ele não tem uma manutenção adequada. Basta a gente entrar no mercado público e andar pelo mercado público. Ele não tem, desde a área sanitária até a área de segurança, até a área de infraestrutura, de drenagem, de higiene, né, essa possibilidade. O mercado público fecha sábado à tarde, fecha domingo, né, quando deveria ser uma parte rica da cidade, movimentar aquilo ali. Então hoje ele é mais privatizado, né, porque hoje ele tem concessionários ali, permissionários, que se acham donos e que têm relações muito estranhas com movimentos de vereadores que têm um interesse muito grande em que ele seja desprivatizado, porque na verdade a concessão vai entregar ele de volta para a cidade com critérios muito bem definidos de obrigações para que ele continue sendo mercado público. Nossa, é isso que eu ia te dizer, porque alguns candidatos vêm nessa linha. O mercado não pode deixar de ser público. Ele vai continuar sendo público, é apenas uma concessão de administração, é isso? Claro, é isso mesmo. Com muita obrigação de fazer investimentos agora, com muita obrigação de qualificar, com muita obrigação de manter aquele patrimônio que não está mantido da forma adequada. Correto. Referente aos guardadores de carro de Porto Alegre, que ainda é um problema, né, para a cidade, mas pós-pandemia muitos pais de família acabaram tendo que se virar de uma forma ou outra, até mesmo guardar carros. Como o senhor pretende regularizar isso ou existe um projeto em definitivo para isso para o próximo mandato? Já encaminhou um projeto, já tornou proibida a atividade de guardadores de carro, né? A gente tem a área azul, que é uma concessão, devemos ampliar essa concessão, se a gente se reeleger, para manutenção de outras áreas de estacionamento público, para qualificar essas áreas, qualificar a manutenção das vias, dos espaços, mas essa atividade vai continuar proibida porque ela acaba sendo uma atividade ali que atrai muitas pessoas com problemas na justiça e também acaba gerando aí muito desconforto e até alguns atritos físicos com mulheres, com crianças, com homens. Então é uma atividade proibida, a gente pretende mantê-la proibida e gerar atividade econômica que possa absorver essas necessidades que a gente sabe que em virtude da pandemia por algum momento vão aumentar. Referente às escolas municipais de Porto Alegre, pensando na futura geração, né? Existe algum plano para fomentar o empreendedorismo dessas crianças ou até uma análise de perfil ou ainda cursos profissionalizantes no contraturno, algo nesse sentido? A questão profissionalizante é mais da área técnica, né, do ensino médio do Estado, que é mais competência do Estado. No ensino fundamental, a gente buscou alternativas do contraturno, tirar da FASC, da área social, colocar na educação e contratualizar com escolas comunitárias, o setor privado, né, para levar uma visão diferenciada para dentro da escola estatal. Uma das alternativas que a gente levou foi o Makerspace, né, que são espaços dentro de containers com computador, telefone celular, internet, impressora 3D, para que tu possa estimular o aprendizado de português, matemática, enfim, as mesmas matérias que ele tem no horário normal, mas com outra forma mais a ver, né, com a nossa realidade atual do momento, com mais inovação. Então essas pessoas, eu tive lá no segundo dia de aula dessas crianças, elas já tinham feito, estavam fazendo um blog, já tinham feito vídeos no seu celular, né, e iam começar a escrever no seu blog. Então, evidentemente, isso gera o empreendedorismo. A gente tem essa expectativa com esse contraturno, com entidades conveniadas que vão ser obrigadas a ter numeramento, letramento, que possam estimular isso. E um investimento muito pesado no ensino fundamental, que é a nossa maior rede, no ensino infantil, que a maior rede é com escolas conveniadas, né, parcerizadas,
comunitárias, ou seja, não são estatais, onde a gente ampliou de 333 por aluno para mais de R$600 por aluno, qualificamos. Vamos ter ao final de 4 anos todos os professores formados em pedagogia. Eu acho difícil que todas as escolas privadas de Porto Alegre tenham isso, todas as públicas vão ter isso. A gente descredenciou aquelas que não tinham condições e temos percebido que, isso é fato no mundo inteiro, né? Com investimentos no ensino infantil, isso facilita a aceleração da alfabetização, isso dá autoestima para o aluno e facilita o aprendizado dele em todas as outras matérias também. Correto. Como pretende incentivar os informais a se tornarem de fato empreendedores da cidade? A gente teve durante algum tempo ali, isso foi muitos anos e no nosso governo no início isso ocorreu também, até que a gente retirasse as pessoas de lá, a gente teve ali uma troca, né, nessa área de formalização dos informais. Nós formalizamos, por exemplo, foi formalizado, foi dado alvará para uma pessoa ficar em frente à Praça da Encol, né? Ele tinha um alvará e ele construiu lá uma casa de 2 andares no meio da calçada, um alvará, porque as pessoas que ocupavam aqueles cargos ali trocavam o alvará por votos de uma futura campanha. Então a gente tirou essas pessoas vinculadas a partidos políticos, esse é um dos motivos dessa angústia de alguns partidos comigo, acabamos com essa troca, então agora a gente é bastante rigoroso nesta formalização, né, com as exigências de segurança, por exemplo, vai ter ali um botijão de gás pequenininho na carrocinha, ele tem que ter o PPCI, avaliação dos bombeiros, ele tem que ter o treinamento adequado, né, cumprindo todas as formalidades e cumprindo a sua localização regional para ele fazer a sua atividade, ele vai ter o seu alvará de funcionamento. Como que ele faria isso sem renda, sem dinheiro, por exemplo, para isso? Porque muitos ali estão na batalha mesmo, né? Sim, sim. Vai ter algum incentivo nesse sentido? Então, a gente tem estruturas da área social que mantém as pessoas, desde, né, onde ela dormir, tomar banho, se cuidar, tem do ponto de vista de higiene e alimentação, tem a questão do treinamento, caminhamento para cursos de preparação, né, e tem essa busca aí de recursos para fazer esses pequenos negócios. A gente conta com o apoio do SEBRAE, conta com o apoio de entidades como essas. A prefeitura hoje está tendo uma boa relação com o SEBRAE, o Sistema S, está sendo usado? A gente fez um formato diferente, inclusive, do Carnaval, né? Antes a prefeitura dava 7 milhões para o Carnaval, apontamentos do Ministério Público, não tínhamos prestação de contas e por isso o Ministério Público apontou a prefeitura em vários anos. A gente tinha algumas pessoas ligadas ao comando do Carnaval com carros muito valiosos, com uma qualidade de vida acima do normal para as profissões que exercia. Nós cortamos isso e iniciamos, claro, com a pandemia a gente parou, mas iniciamos uma relação junto com o SEBRAE, onde o nosso repasse para as escolas de samba era para elas fazerem a formação de costureiros, de músicos. Então a gente tinha o SEBRAE nos ajudando na parte técnica, para a gente contratar professores das escolas para dar aulas para as crianças, para ensinarem, por exemplo, a tocar instrumentos musicais ligados ao samba, a fazer costura, para fazer, né, as fantasias. Então a gente acha que esse é o formato. Para não ficar no assistencialismo somente. Eu acho que era até pior do que assistencialismo, né? Em alguns casos, né? Era até pior do que assistencialismo. Então a ideia é que tenha um retorno para cada ser humano, aqueles recursos que são implementados lá na formação, da qualificação e na profissionalização do Carnaval, né? Eram cursos de formação de todos os profissionais que são necessários para toda a rede carnavalesca, cultural, musical, enfim. E foi bem aceito isso? Olha, todos aceitaram, né? Mas veja bem, era um período pré-pandemia. Agora a gente tem que recuperar isso nesse período pós-pandemia, porque algumas cidades do Brasil já cancelaram o Carnaval e a gente não sabe exatamente se vai ter, como é que vai ter, como será o novo Carnaval. Né? Correto. Muitos falam no 4º distrito se tornar um distrito digital, né? Então eu lhe pergunto sobre essa parte de startups, esse mundo digital, como fazer Porto Alegre ter um upgrade nesse sentido? A gente montou em Porto Alegre em 2017 já o primeiro coworking público do Brasil, que era na Academia da Procempa. Nós tiramos os funcionários da Procempa. Nós tiramos a academia dali, abrimos um espaço para que todos pudessem usar. Mais de 100 empresas, 100 startups já passaram por aquele espaço. Lançamos agora com 20 milhões o maior e o melhor fundo de inovação público do Brasil,
é aqui em Porto Alegre, em parceria com as universidades e com entidades representativas do setor empreendedor, né, no seu conselho. Então a Prefeitura participa de investimento em startups, desde que entidades privadas, empresas, né, corram um risco junto com o setor privado, com o setor público, e desde que essas startups tragam algum retorno para o interesse coletivo de Porto Alegre. Né? Não é uma empresa simplesmente que tem um interesse privado, tem que ter algum benefício público. Por exemplo? Por exemplo, agora já tem, né, mas poderia ser um aplicativo de GPS para os ônibus. Né? E aí Porto Alegre ficaria sócia desse aplicativo. Né? A Prefeitura? A Prefeitura ficaria sócia também junto com o empreendedor. Que poderia usar gratuitamente, a Prefeitura não teria lucros com isso, ou poderia o empreendedor comprar a parte da Prefeitura. Mas o benefício ficaria para a cidade. Como regulamentar isso? Já está regulamentado, já tem lei, já tem decreto, está funcionando. Já tem 1,5 milhão destinado. Então a Prefeitura já seria sócia de algumas startups. Já estaríamos lançando o edital para as startups se credenciarem. Né? Ainda não temos os editais publicados, até porque veio a pandemia e ninguém sabe nem como vai ser esse processo de seleção, de avaliação na pandemia. Mas já temos editais para botar 1,5 milhão na rua. O pessoal vem falando muito em microcrédito. O que o senhor tem a nos dizer sobre? Isso é um grande desafio, mas a gente tem que entender que isso tem muita relação com o sistema financeiro, né? E pouca relação com o papel da Prefeitura. A gente pode buscar alternativas, mas esse é um papel do sistema financeiro regulado pelo governo federal, onde aqui, excepcionalmente, o governo do estado tem aqui 2 instituições financeiras que podem fazer uma parceria para trabalhar. Mas há de se dizer da dificuldade operacional que a Prefeitura tem. A Prefeitura tem dificuldades de entregar os seus serviços essenciais. Quando ela começa a buscar alternativas que podem ter muitas fraudes, né, que podem gerar prejuízo aos cofres e que vai ter que colocar muitos recursos para fiscalização acima do benefício, eu particularmente já fico com muitas dúvidas sobre essas ideias. Eu prefiro ser parceiro para que empreendedores gerem emprego na cidade de Porto Alegre. Né? E para que pequenos empreendedores possam gerar pequenos empregos, para que esses pequenos possam virar grandes empreendedores depois. De que forma? Esse é o caminho, mas dessa forma, fazendo a facilitação desses investimentos. Como que é a sua relação e como que será a sua relação com o atual governo do estado? A relação com os 2 governos que eu peguei foi muito boa, especialmente na área da saúde, até por necessidade agora na pandemia, e especialmente na área da segurança, que são áreas que, se não há uma relação, principalmente da segurança, né, se não tem uma relação do município com as forças de polícia, que são, no caso, Brigada Militar, Polícia Civil e os outros órgãos, e com a Polícia Rodoviária Federal também. Por exemplo, a gente tem hoje, nós desenvolvemos um aplicativo na Prefeitura, todos os pardais que só multavam hoje fazem a fiscalização de placas de uma forma online, e nós avisamos a Brigada, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, são de 0, nós estamos com 1,5 milhão de placas monitoradas por dia na cidade de Porto Alegre. Isso é uma matéria, inclusive, esses dias, que o seguro no Rio Grande do Sul, já que mais de 50% dos roubos e furtos do estado são em Porto Alegre, o seguro no Rio Grande do Sul, o seguro dos carros, baixou o valor. Né? E evidentemente porque diminuiu em 60% o roubo e furto de veículos e porque a recuperação dos veículos aumentou. Como será a sua relação com a Câmara de Vereadores? E está exposto que muitos dizem que a sua relação com a Câmara de Vereadores não é boa, envolvendo diversas polêmicas, né? Então, como melhorar essa gestão, ou fazer essa gestão, e se você compartilha das suas decisões? Olha, a nossa relação com a Câmara de Vereadores, eu sei que ela é muito criticada, mas eu consegui aprovar na Câmara de Vereadores reformas que nenhum outro prefeito em 30 anos sequer tentou aprovar. Né? E os que tentaram não conseguiram. Eu fiz a maior reforma administrativa de Porto Alegre, eu fiz a maior reforma previdenciária do Brasil, até a reforma do governo federal, e eu atualizei a planta do IPTU, o que não era feito há 29 anos. De todas as 27 capitais, éramos a mais atrasada. Brasília, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte tinham feito 4, 5, 6, 8, 10, 12 atualizações da planta de valor. Então, a minha relação, do ponto de vista de interesse público, ela foi muito positiva para a cidade. Agora, os
vereadores que tentaram em algum momento, ou os partidos, ter algum benefício pessoal, e essa relação ela não foi boa, né? E aí a gente teve esse movimento do impeachment, cujos argumentos todos foram arquivados pelo Ministério Público semana passada, e agora o Ministério Público acabou de arquivar todos os argumentos de uma CPI fake, falaciosa. Então, o meu diálogo é dentro de princípios, valores e interesse público. Fora daqui é voltar para trás. Fora daqui é ter escândalo do DEP, é ter escândalo na Carris, é ter escândalo na Procempa, e no meu governo, sempre que ocorrer, eu vou denunciar, eu não vou ser cúmplice, eu não vou ser surpreendido por Polícia Civil e por Ministério Público. Eu vou dar instrumentos para eles, como a gente deu na Carris, e onde é que deu busca e apreensão? Câmara de Vereadores. Como a gente fez, foi na Carris, DEMAB, nós denunciamos. Onde é que foi a polícia e o Ministério Público? Parlamento. Então, dentro de um diálogo de interesse público, todo o diálogo, sempre. Ninguém trabalha mais do que eu, pode trabalhar como eu. Eu estou sempre aberto, não tem ninguém que fica sem retorno. O meu celular ele é o mesmo desde 2003. Toda a cidade tem meu celular e todo mundo fala comigo. Mas a conversa é dentro de princípios e valores. Fora daqui, não é comigo. O senhor é a favor de uma gestão compartilhada? Olha, depende em que caso, né? Por exemplo, as decisões que a gente teve que tomar da pandemia, a gente conversou muito. Cheguei a fazer reuniões das 8 da manhã às 11 da noite. Não teve, se eu pegar metade dos finais de semana desses 7 meses, eu tive reuniões sábado e domingo, durante os finais de semana, com entidades, com os setores, seja com hospitais, seja com setores empreendedores. Em torno de 25 entidades, ou eu tinha reunião com todas elas, ou eu tinha reunião com a sua diretoria, e cheguei a ter reuniões com entidades com mais de 200 associados a entidades participando. E sempre Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Ações Institucionais, enfim, todo o governo conversando com todas as instituições que representam partes da sociedade, né? Mas é óbvio que o custo da decisão, o risco da decisão e a angústia maior da decisão recaía sobre o prefeito. O Marquesan é uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? O Marquesan é uma pessoa que vai lá e faz porque ele se compromete, ele assume esse compromisso, e tudo que ele assume o compromisso de ir lá e fazer, ele dá o seu limite, e aquelas pessoas que estão junto também dão o seu limite para entregar. É uma questão de compromisso. Então, eu estou na área pública, e na área pública eu faço porque eu gosto de ajudar as pessoas. Muito obrigado, nossa entrevista chegou ao fim, é rápido, mas é para esclarecer aí muito sobre as dúvidas dos nossos telespectadores. Muitas perguntas em pouco tempo, de forma ágil e esclarecedora. Parabéns. Obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já. Agora nós vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PSD, Walter Nagelstein. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Walter, seja bem-vindo ao Vai Lá e Faz. Muito obrigado, João Matheus. Alegria estar aqui contigo e gostei do nome do programa. É inspirador para mim, eu gosto disso também. Olhar, ver, saber o que tem que fazer e fazer no tempo correto as coisas. Walter, começando aí a nossa série de perguntas, eu estou representando aqui os empresários e empreendedores de Porto Alegre e do nosso estado para saber quais são as posições e pensamentos políticos de vocês para Porto Alegre, as propostas, enfim. Começando aí com a nossa pergunta número 1, tem se falado muito na posição, vamos dizer, política de cada candidato. O país se dividiu em direita, esquerda, extrema-direita, centro, enfim. Qual a tua posição política, Walter? Eu sou integrante de um partido de centro-direita e me considero de direita. Eu sempre acreditei na liberdade, acreditei em menos imposto, menos Estado, mais eficiência. E acho que isso é uma coisa que falta. O serviço público está divorciado da realidade do empreendedor, daquele que faz as coisas acontecerem. E se a gente não olhar para a sociedade num tripé,
que é o tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental, as coisas não funcionam. A esquerda olha só a questão social e se esquece que não é possível fazer política social se a gente não tiver uma economia forte. Alguns outros olham só a questão ambiental. E para mim o maior fator de degradação ambiental é a miséria. Então é preciso também ter desenvolvimento econômico até para que tu faça a recuperação de áreas degradadas ambientalmente. Então eu sou um político de direita, acredito, há muitos anos eu falo no liberal conservadorismo, quando pouca gente sabia o que era isso. Eu não sou um liberal puro, porque eu acredito que o Estado tem um papel, e às vezes de regulação, às vezes de evitar dumping, inclusive contra a própria indústria nacional, contra a indústria local. E, portanto, nesse aspecto é que eu acho que o Estado tem um papel, mas acho que o Estado não tem que ter o papel que a esquerda acredita, de monopólio, de ser dono de tudo, de ser provedor. Eu acho que isso é um equívoco, é um erro. Porto Alegre é um exemplo disso. Desde a redemocratização, todos os governos aqui foram primeiro governos de esquerda e depois de centro-esquerda. A prefeitura é uma prefeitura inchada, pouco eficaz, que gasta 25% de toda a receita, toda a riqueza da cidade, com uma previdência de 17 mil servidores, e sobra 2% para investimento na cidade, que gasta 240 milhões de reais por mês para outros 17 mil servidores, são 32 mil servidores na prefeitura, metade aposentados, metade inativa. E esses 240 milhões, praticamente, que gasta todo mês, daria para cada mês fazer 3 vezes a Orla Moacir Scliar, a cada mês. Então é um desequilíbrio que é fruto de uma visão que, infelizmente, não tem muito como se enfrentar isso no prazo curto, a não ser, de fato, caminhar para um outro modelo, que é um modelo que tu possa terceirizar cada vez mais e fazer com que o Estado ou os funcionários públicos sejam muito qualificados, sim, valorizados, sim, mas que eles cuidem das ferramentas de controle dessa prestação de serviço para a sociedade e que a sociedade consiga, de forma mais rápida, ter bons serviços e receber o mínimo de retorno pelo imposto que paga, e isso não há. E como tu está avaliando essa gestão atual? Eu dou nota 4 para ela. Eu acho que em algumas coisas ela conseguiu avançar, mas é uma gestão de conflitos desde o início. É uma gestão que fez as reformas que tinham que ser feitas pela metade. E é uma gestão que falava na nova política, na verdade fez tudo o que ensina a velha política. Ficou 3 anos sem fazer nada. Resolveu fazer no último ano uma série de obras pela cidade. Isso é o que há de pior na velha política. E isso se vê normalmente sempre, né? São 3 anos. E do 4º ano, normalmente os políticos acabam, para ganhar voto, fazendo todas as obras e mostrando que estão trabalhando, né? Tem um prefeito que tem feito muito sucesso aí no Brasil nas redes sociais, que é um prefeito de Colatina. E eu acho que o prefeito tem que entregar para a cidade a partir do primeiro dia da sua posse. Tem que ir para a rua, tem que ver os problemas. Há pouco em off aqui a gente falava do entorno da prefeitura. O prefeito que não consegue, o dia que chega na prefeitura para trabalhar, passar pela calçada e ver que o ladrilho da calçada está solto ou que está faltando e não manda consertar, é o mesmo prefeito que passa 4 anos e não consegue enxergar que na cidade existem 400, em Porto Alegre, no caso de Porto Alegre, 457 vilas e áreas irregulares que passam os anos e os prefeitos também não olham. Quando eu falo do ladrilho, que parece uma coisa pequena, eu estou falando também da coisa grande, que é essa dos bairros todos da cidade. Então falta atenção, falta cuidado, falta comprometimento e falta competência. Quais são as suas propostas para fomentar o empreendedorismo na cidade? Primeiro, desburocratizar Porto Alegre. Eu fui secretário da Indústria e Comércio, eu fui naquele período responsável pela implantação do alvará eletrônico, e isso depois retrocedeu, infelizmente, e nós criamos um grande programa aqui de apoio a micro e pequenos empreendedores. Se chamava... Na verdade, era um conjunto de programas. A gente fez desde a requalificação do Cine, coaching para as pessoas que atendiam lá, para encaminhar melhor para o mercado de trabalho. Reformulamos o Cine com treinamento e qualificação. Depois procurei o Sebrae, peguei um ônibus antigo que tinha na Carris, o Sebrae reformou aquele ônibus. Nós criamos a linha da pequena empresa
Eu trouxe umas meninas que tinham trabalhado comigo no Banco de Fomento do Estado, que eram ligadas a uma ONG do governo da Holanda, que trabalhava com microcrédito, e fizemos um business plan e buscamos 20 milhões de reais no BNDES e começamos a operar um programa municipal de microcrédito dentro desse ônibus e também fora do ônibus. Então nós criamos um programa completo para isso e trabalhamos um projeto que se chamou Credmicro. Ganhamos um prêmio do Sebrae por esse projeto. Formalização, qualificação e crédito para micro e pequenos empreendedores. Mas isso é uma parte da economia. Né? Nós temos que trabalhar o todo da economia. Eu tenho visto, acompanhando os debates, as entrevistas, que diversos candidatos vêm falando no microcrédito. Sim. Mas como dar o crédito ou fornecer um crédito a empresas que, pós uma pandemia, obviamente, estão negativadas? Eu vejo a teoria do microcrédito, os candidatos têm falado bastante, mas como fazer isso na prática? Todos esses que falaram em microcrédito nunca fizeram, na verdade. A gente fez. Essa é uma primeira diferença. O microcrédito ele tem uma diferença do CDC, que é aquele crédito no banco, que o cara tem uma conta, passa o cartão e tira ali 700, 1.000, 1.500 reais. Também tem uma diferença no crédito do varejo, uma das tantas lojas que pode ter aí no Brasil, que normalmente tem taxas de juros muito altas embutidas. E para aquela pessoa que adquire aquele bem, um bem durável, por exemplo, uma cozinheira que trabalha para fora, compra uma geladeira ou compra um fogão, vende empadinhas, por exemplo, é uma pequena empreendedora, o juro ali para ela não faz diferença. O que importa para ela é que se aquela prestação cabe no orçamento dela no mês, no final do mês. O microcrédito não é nem um juro tão baixo, nem um juro tão alto. Normalmente, na minha época, era um juro em algo em torno de 3,75%, 2%, de 2% a 4%, dependendo ao mês. Relativamente é um juro caro. Mas duas questões. Primeiro, essa questão da negativação, ela não é fundamental no microcrédito. Porque ele, via de regra, tem baixíssima taxa de inadimplência. E ele tem uma especificidade, diferentemente dos outros créditos. A gente vê aí bancos e financeiras aqui em Porto Alegre e no restante do Brasil, que vai lá, abre um representante bancário, faz aquela lojinha, empresta para aposentado, enfim. É diferente o microcrédito disso. O microcrédito é uma figura que se chama o agente de crédito. Ele visita, ele faz uma avaliação econômico-social daquela pessoa. A questão da negativação não é importante nesses programas de microcrédito e ele faz o acompanhamento. E, via de regra, a inadimplência é muito baixa. O subsídio do microcrédito, ele é por quem? Subsídio do microcrédito, normalmente, no caso nosso aqui, nós fizemos com o BNDES. Então, tu faz um projeto, tu busca um recurso, nós buscamos na época 20 milhões. E o responsável pela dívida é a prefeitura? Tem figuras que se chamam aval solidário, pode acontecer isso, e tem fundos garantidores também que pode se criar. E o fundo garantidor garante exatamente que tu faça essa operação para enfrentar a questão da inadimplência. Porto Alegre já foi apontada como uma das piores cidades do país para se desenvolver, para empresas se desenvolver. Como você pretende reverter essa situação? Continua sendo e eu luto há muito tempo para reverter isso. Eu pude ser também secretário de urbanismo. E aí alguns até dizem o seguinte, mas tu participou de outros governos. É verdade. Eu fui secretário de Indústria e Comércio, fui secretário de Urbanismo, mas nunca fui prefeito. E, João Mateus, isso faz toda a diferença. Ter a caneta na mão faz toda a diferença. É o prefeito que faz as escolhas. Nós trabalhamos lá, quando eu fui secretário de Urbanismo, assumi, tinham 2 anos de atraso nas licenças. E nós, em 6 meses, conseguimos colocar as licenças físicas, que eram aqueles processos que estavam atrasados, em dia, e começamos a implementar o licenciamento eletrônico. Acho que tem que avançar muito no licenciamento. Aí o Marquesan assumiu, terminou o governo, o Marquesan assumiu e parou o licenciamento eletrônico. Só retomou agora, novamente, no final do seu governo, com o secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, que tinha sido nosso assessor na secretaria e tinha participado. E eu, durante 3 anos, insisti com ele que ele voltasse nesse licenciamento. Nós temos que ter o autolicenciamento para a construção civil, à exceção dos grandes empreendimentos que têm um impacto urbano. É um absurdo que Porto Alegre leve 2, 3, 4, 8 anos para licenciar um empreendimento da construção civil. E por que eu tenho falado em construção civil aqui? Porque na matriz econômica urbana, a construção civil é a cadeia produtiva mais importante. Dela estão ligadas outras várias cadeias produtivas, desde o emprego, do cara que é o servente de obras,
até o mais sofisticado escritório de design e de arquitetura, passando pelo advogado que faz a incorporação, pelas lojas de material de construção, pelo pessoal do transporte, pelo pessoal da areia, do ferro, né? Então é uma cadeia produtiva muito extensa que tem que estar azeitada na cidade e que tem que ter liberdade para empreender. Evidentemente que tem que respeitar a questão do patrimônio histórico, a questão do meio ambiente, mas o problema todo é o seguinte, é que Porto Alegre, numa ideia anti-empreendedora, de que tem que respeitar essas coisas, acaba punindo e fazendo com que cada empreendedor que queira trabalhar aqui tenha que passar por uma verdadeira gincana para poder licenciar os seus negócios. Esse é um problema do Brasil de um modo geral e de Porto Alegre muito particularmente, e se nós dermos o azar de ter mais do mesmo, ou de, Deus nos livre, caminhar para uma experiência de comunismo aqui em Porto Alegre, aí esse cenário que já é ruim vai ficar muito pior. Quais são suas propostas para a reestruturação econômica dos empresários da capital, até pela essa situação da pandemia? Aí, né? Eu digo o seguinte, tem que se criar um ambiente de negócios para que as coisas aconteçam. Quando um empreendedor do centro do país, ou de fora, ou algum fundo de investimento olha para uma cidade, ele vai comparar essa cidade com outras. Ele vai ver quais são os diferenciais competitivos e comparativos dessa cidade. Há poucos dias, o Santander resolveu fazer um call center aqui no Rio Grande do Sul, poderia ter feito em qualquer lugar do Brasil, e fez esse call center aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Não sei se foi em Novo Hamburgo ou foi em São Leopoldo. 4.000 empregos. Não vieram para cá. Nós precisamos criar um ambiente de tal forma que quando alguém olhe para fazer um investimento, ele se sinta atraído para vir para Porto Alegre. Porto Alegre já tem um bom IDH, Porto Alegre já tem uma boa formação, Porto Alegre tem boas faculdades. Agora, cabe ao prefeito e cabe à prefeitura criar o meio ambiente adequado, como dizia o Roberto Campos, para que na hora que alguém faça um investimento, ele decida vir para cá. E hoje isso não acontece, exatamente por essa burocracia, pela demora, às vezes até a questão tributária, embora o IPTU seja algo importante e a gente tem um compromisso de reduzi-lo a partir agora de janeiro, se eu me eleger prefeito, em dezembro eu mando para a Câmara um projeto de lei propondo o cancelamento do reajustamento do IPTU para 2021. Vão ser mais 30% graças ao Marquesan. Nós queremos cancelar isso. O IPTU é importante, a questão tributária é importante, mas para muitas empresas, especialmente a de serviços, que paga mais ISS do que IPTU, essa questão não é o diferencial. Então a gente tem que olhar, ter um olhar macro e, na verdade, criar um ambiente de negócios que tu estimule clusters também. Né? O cara quer se instalar onde tem outras empresas que têm uma afinidade, tu sabe disso, com a empresa dele. Se a cidade é anti-empreendedora, se tem dificuldade de mão de obra, se ele não consegue fazer o licenciamento da construção da sua sede, se ele não consegue um licenciamento ambiental, se ele não consegue um licenciamento porque nós estamos aqui na RDC que fica no 4º distrito. O 4º distrito tem 1.600 imóveis listados pelo patrimônio histórico. Conseguir uma licença aqui é um outro desafio, uma outra gincana. Porque esse pessoal do patrimônio histórico parece que também está desligado do mundo. Então, se a gente não mudar isso para criar um ambiente de mais liberdade econômica, a gente não supera a crise. Agora, se a gente mudar isso, de fato, até por si só, o mercado vai fazendo com que Porto Alegre supere a crise. Se o senhor for eleito, como ficarão as multas que foram aplicadas em empreendedores que, por falta de orientação ou até mesmo para pagar salários, tiveram aí durante a pandemia e que a prefeitura aplicou? Serão anistiadas imediatamente, anistiadas as multas. Eu sou autor do projeto de lei que propôs a isenção do IPTU enquanto os negócios estavam fechados, perdi. Eu propus esse projeto em 16 de abril, eu nunca parei de trabalhar ao longo da pandemia. Nós fazemos um trabalho social, eu e a minha mulher, antes era destinado às creches comunitárias da cidade, que a educação acho que é algo importante, e desde que as aulas pararam, a gente destinou esse trabalho social para ações humanitárias. E eu sempre lutei ao lado disso para ajudar aquelas pessoas que têm que trabalhar de dia para levar comida de noite para casa. Eu sempre busquei ajudar também os empreendedores da cidade. E achei sempre um absurdo esse lockdown da forma que foi feito. Eu sempre defendi o isolamento vertical. Sempre defendi o isolamento vertical. Sempre defendi, e é fácil ser comentarista de jogo jogado. Tem um artigo meu no site do Diego Casagrande, Opinião e Crítica, publicado em 24 de março, onde eu falava que o município tinha que fazer um esforço para preparar a estrutura hospitalar, para eventualmente atender a quem adoecesse, que infelizmente essa doença tem uma taxa de letalidade em torno de 10%,
porque isso era uma contingência de uma pandemia, mas que o trabalho tinha que ser mantido, que as pessoas tinham que manter os seus negócios, a sua vida, e que a gente precisava equilibrar o atendimento da saúde, a prevenção da doença e da pandemia com a sustentabilidade econômica. Infelizmente isso não houve, o prefeito foi muito teimoso, ele tinha o apoio de campanhas promovidas até pela Rede Globo que implantavam nas pessoas um verdadeiro pânico, terror. Teve gente que entrou em depressão, porque era todo dia no Jornal Nacional aquela quantidade de mortes e de fato, uma política de comunicação de terror. E durante algum tempo ele veio surfando naquela onda, todo mundo achando que ele era o grande salvador, que Porto Alegre estava indo muito bem, quando Porto Alegre não investiu na estrutura hospitalar que deveria ter investido para permitir que a economia da cidade continuasse funcionando. E o resultado disso, nós estamos em outubro agora, são 60 mil empresas fechadas em Porto Alegre. Se a gente caminhar no Oswaldo Aranha, na Cristóvão Colombo, na Venceslau Escobar, na Assis Brasil, a gente vai ver uma quantidade enorme de empresas de placas de aluguel. Nós, como empresários, empreendedores, sabemos o caos que foi, poderíamos, com muito cuidado, mesmo cuidado que a gente tem tido aí para a nossa programação aqui na RDC, higienização, máscara, etc. Enfim, realmente é caos e a gente ainda não viu o que está por vir. Candidato, quanto ao mercado público de Porto Alegre, após essas tentativas de privatizações, de todo esse barulho que deu, quais são os seus projetos para o mercado público e para os empreendedores que ali estão? Olha, o caos só não foi maior, para voltar um pouquinho, porque graças ao presidente Bolsonaro e ao governo federal houve ajuda dos R$600 às famílias, que permitiu que alguns setores permanecessem aquecidos e que as famílias mais pobres tivessem comida na mesa. Eu respondi pelo mercado público por 2 anos. Naquele período a gente fez a reforma das câmaras frias, toda a identificação bilíngue, instalamos os bicicletários, fizemos o programa de alimentação segura, levamos para lá a reforma do Naval, o Seninha, o Café do Mercado. Em 2 anos nós fizemos mais no mercado público que os 8 últimos anos do governo Fortunati Mello, Paim Marquesan. Em 2 anos. Estou falando isso porque é história. Eu acredito numa parceria público-privada no mercado público. Não da forma como foi proposta pelo prefeito e nem aos 45 do segundo tempo de um governo que está terminando, porque é um negócio de 25 anos. Mas eu acho que o mercado público é uma joia da cidade. Ele tem que estar muito voltado para dentro e para fora. Quando eu digo para fora, também para as pessoas que vêm de fora do Rio Grande do Sul, de outros países ou de outros estados. O setor de gastronomia do mercado, que está fechado há 8 anos, tem que reabrir. Eu olho para exemplos como o Italy, que é um shoppingzinho que tem vários lugares do mundo de gastronomia. Eu acho que o mercado pode funcionar um pouco como aquilo. Acho que a gastronomia tem que trabalhar os domingos, tem que ter banheiro no mercado e o mercado tem que estar funcionando a pleno. Imagina os empreendedores do mercado público de Porto Alegre se tivesse um mercado, e há condições naquele local muito parecido com aquele de Madrid, que movimenta naquele entorno milhões e milhões de reais, de euros, se tratando da Europa, naqueles arredores. E pode ser assim, eu acredito muito nisso. E nós, empreendedores, empresários, a gente precisa fomentar que realmente Porto Alegre saia para frente e consiga trabalhar mais em cima da geração de renda e emprego. E o Vai Lá e Faz está aqui, me coloquei à disposição para essas entrevistas, realmente para tudo que a gente vem falando aqui, poder estar cobrando depois do prefeito eleito. Faço uma outra pergunta que são sobre os guardadores de carro. Como regularizar a situação dos guardadores de carro, que agora, inclusive pós-pandemia, muitos foram para a informalidade, muitas outras pessoas que tinham CLT foram para a informalidade e até carro estão cuidando para poder levar o ganha-pão para dentro da sua casa. E ao mesmo tempo, temos flanelinhas e outros guardadores que só causam problema. Qual a sua visão geral sobre isso? Essa atividade foi proibida na cidade, na verdade, por lei, guardar carro. Agora tem a outra questão social que a gente não pode desconhecer. Infelizmente, e não é só pela pandemia, Porto Alegre hoje tem 5 mil moradores de rua. É um problema muito grave. A gente tem que criar programas. O primeiro programa é reestruturar a abordagem dessas pessoas com equipes multidisciplinares.
que tu possa ter convênios com entidades confessionais ou assistenciais, que tu possa levar essas pessoas e oferecer, inclusive, cursos de qualificação e profissionalização. Depois, isso tem que estar articulado com o Sistema Municipal de Emprego, do Cine, para poder encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Tem muitas delas que têm problemas psíquicos, tu tem que garantir o tratamento psiquiátrico adequado também para essas pessoas. E a gente trabalha uma outra perspectiva. O meu vice é o delegado Diogo, ele foi o delegado mais jovem da Polícia Civil, foi diretor da área do roubo, foi delegado de roubo de veículos, foi delegado de homicídios, foi diretor do DEIC, que é o Departamento de Investigações Criminais, foi o delegado que foi diretor da área de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança. A gente quer trabalhar junto com ele um programa de prevenção à corrupção no município e, ao mesmo tempo, um grande programa de segurança pública com a reestruturação da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal tem que ajudar nisso. A gente vai, por um lado, fazer programas sociais, desde o planejamento familiar, passando pelas creches, a qualificação para o mercado de trabalho e a reinserção até de apenados, mas, por outro lado, adotar aqui muito da teoria das janelas quebradas. Uma presença mais forte, mais permanente da Guarda Municipal, articulada com a Brigada Militar, para que a gente venha coibir ilícitos e atuar imediatamente onde essas coisas estão acontecendo. Aconteceu um espetáculo na cidade, por exemplo, e o cara está ali cobrando R$50 para ficar guardando um carro e, na verdade, está achacando as pessoas, é algo que a gente tem que ter inteligência de saber quando é que vai acontecer e aí utilizar o meio disponível, que são as patrulhas e tudo mais, para coibir esse tipo de atitude. Qual o plano e visão de empreendedorismo, né, futuro para essa nova geração que estuda nas escolas municipais de Porto Alegre? Porto Alegre precisa se transformar numa cidade inteligente. A gente precisa aqui estimular startups. A gente olha para cá, para o 4º Distrito e trabalha com essa perspectiva. Mas a gente precisa compreender que a economia é um sistema. E ele, como num corpo humano, os órgãos são interligados e interdependentes. Eu trabalho muito a perspectiva, tenho defendido publicamente, de dotar as crianças da rede pública de tablets. Eu tenho um menino de 9 anos, tenho 3 filhos, uma mais velha que está fazendo pós-graduação, é advogada, uma que está fazendo o terceirão e o outro que está no 3º ano do ensino fundamental. Estudaram ao longo desse ano em casa com um tablet, graças a um tablet. No final de 2019, o prefeito gastou 39 milhões usou 30 milhões, tinha uma rubrica de 35, usou 30 milhões para fazer propaganda da sua gestão Brasil afora. Uma inserção, por exemplo, no Fantástico, deve custar 500, 600, 700 mil reais. Do dinheiro do nosso povo sofrido, dos nossos empreendedores aqui. Algo que faz 30 segundos e se esboroa, desaparece. A gente pode pegar esse recurso, governar é fazer escolhas, opções. E, por exemplo, dotar as nossas crianças da rede pública de um equipamento desse. Acho que a educação, investir em educação é fundamental. Porto Alegre, vergonhosamente, e por força da ideologização da educação, também é outra coisa que tem que se enfrentar, ocupa a 25º lugar entre 27 capitais brasileiras no ranking do IDEB. Curitiba está em 4º, Florianópolis está em 7º. Mas, lhe cortando, o senhor vê que nas escolas municipais poderiam ter cursos técnicos para tornar... E onde buscar essa verba? Se a prefeitura não tem dinheiro? Não só nas escolas municipais, na verdade, nos recursos que já existem hoje. Por exemplo, a FASC, que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, tem 140 milhões de reais por ano. A verba da educação, que hoje representa em torno de R$1 bilhão por ano, é o orçamento da educação, vai aumentar o repasse federal, porque isso é lei, de 11% vai dobrar esse repasse. Vai ser 22%, porque isso é uma lei federal. Então o governo federal vai ter que aumentar o investimento em educação. Isso vai praticamente duplicar o orçamento da educação disponível para Porto Alegre. Então nós temos que pegar esse recurso e, de fato, fazer um compromisso com o futuro, João, de fazer com que a cidade seja desenvolvida e utilizar, inclusive, outra questão que eu defendo, que é o voucher educação. Uma parte desse recurso a gente vai ter que destinar para comprar vagas nas escolas privadas. E aí vai dizer o seguinte: sim, Walter, mas quem vai para a escola privada? Como eu defendo a meritocracia, eu acho que um dos critérios interessantes para ser discutido é o seguinte: os filhos das camadas mais pobres ou menos privilegiadas, mas aquelas crianças que tiverem o melhor desempenho na rede municipal, a gente vai separar um recurso. Mas o senhor não acha que essas crianças, às vezes, essa questão da meritocracia pode ser por estrutura familiar? Às vezes eles não tiveram estrutura familiar
para poder estar ali se desenvolvendo e daqui a um pouco chegar a poder estar numa escola particular subsidiada pela prefeitura? Pode ser que sim, mas a pobreza não é uma condenação. Quantas pessoas com muita dificuldade, morando num barraco muitas vezes, quantas crianças, quantos homens e mulheres de sucesso hoje em dia, lutando contra todo tipo de adversidade, com muito esforço se fizeram por si só. Então eu acho que a pobreza é uma circunstância e não é uma condenação. Cabe ao Estado ajudar as pessoas a saírem da pobreza e cabe às pessoas também se ajudarem a saírem da pobreza. Eu acredito muito nisso, mas acredito que a disciplina e o esforço fazem parte da fórmula do sucesso. Ok. Como pretende incentivar os informais e até mesmo desempregados a empreender em Porto Alegre? A gente já fez isso com apoio, através do Sebrae, através de parcerias, através de cursos de qualificação. Existem muitas entidades, até ligadas a igrejas evangélicas, por exemplo. Hoje, há clubes de serviço como Lions, Rotary, há associações de bairro, né? Lá na Vila Tronco tem a Mavitron e outras tantas que fazem curso de qualificação, que dão curso de qualificação. Os Pobres Servos da Divina Providência, o Pão dos Pobres, dão cursos os mais diferentes, né? Desde de técnicos em várias áreas. O Sistema S que está aí, que eu, quando fui secretário da SMIC, fiz uma parceria, eu tinha o recurso do FAT. E hoje está muito pouco usado, né? E pode ser usado. O Sistema S hoje está abandonado, desaparecido. A tua área, por exemplo, né? Da área do transporte, o Senat, pode ajudar com curso de qualificação. Nós fizemos isso no meu período. Quando nós regulamentamos aqui a profissão de motofretista, que são os motoboys, nós conseguimos com o Senat que o Senat desse os cursos de qualificação para esses profissionais. Isso é importante para o trânsito, é importante para reduzir a acidentalidade, é importante para apoiar essas pessoas, é importante economicamente, porque atrás de um cara que está ali trabalhando na moto tem uma família, tem uma fonte de renda. Eu acho que essa visão macro que o prefeito tem que ter. Ele é responsável por tudo. Ele é o grande síndico da cidade. Ele é o zelador da cidade e ele é que tem que cuidar das pessoas. No atual cenário pós-pandemia, o senhor tem algum plano ou projeto para incentivo a startups, tecnologia? Como vai ser o upgrade digital na cidade? Tem algum plano para isso? Nós temos, existe já um fundo que é para investimento nessas questões. Eu gostaria muito, e há 20 anos eu falo isso, de transformar Porto Alegre na capital brasileira da alta tecnologia. Normalmente esses fundos de startups são venture capital, né? que é quase que recurso ao fundo perdido, que ele é mantido por empresários que deram certo. No Vale do Silício eu vi isso, eu estive lá no local onde nasceu a PayPal, por exemplo, que é uma startup hoje de pagamento, e vi como é que essas coisas funcionam. É totalmente diferente aqui do Brasil, diferente do que a gente falou lá no início, do sistema bancário tradicional, que quer te exigir. O banco praticamente empresta para quem não precisa de dinheiro. Né? Sempre. Se o cara tem muito patrimônio e garantias, a empresa dele está indo bem, o banco empresta. Para quem está mal, o banco não empresta. No sistema de inovação, de startups, tem que ser diferente. A gente tem que buscar articular meios para que se criem fundos, para que se consiga investir em empresas. E, por exemplo, para que a gente crie espaços como o Tecnopuc e outros espaços de inovação em Porto Alegre. E volto a dizer, eu enxergo muito aqui no 4º Distrito uma vocação para esse tipo de atitude. Não precisa ser só empresa de alta tecnologia, e inovação tem outras. Porto Alegre, por exemplo, é a cidade, meu raciocínio está na frente da fala. É a cidade que tem mais cervejarias no Brasil, microcervejarias. Né? E já estão aqui no 4º Distrito, no bairro Humaitá. Estimular isso, que está vinculado ao turismo de negócios, estimular o turismo de negócios. A administração Marquesan e a administração Fortunati Melo perderam o recurso do centro de convenções. São 8 anos que ficaram batendo cabeça e não conseguiram fazer. Então, todos esses setores econômicos, se a gente for fazendo com que um a um possa ir funcionando, as engrenagens do sistema econômico se encaixam e a coisa vai. Como que será a sua relação com o atual governo do Estado? Será a melhor possível, assim como com o governo federal. Será a melhor possível. Eu acredito na sinergia. Eu, embora seja um cara de posições e às vezes de alguns embates, todas as vezes que eu tive possibilidade de ter uma função de comando, como quando eu fui presidente da Câmara, as nossas gestões se pautaram pelo diálogo e pelo resultado. Por buscar atingir metas
e determinar tempo para o atingimento dessas metas. E como que será a sua relação com a Câmara de Vereadores? Será uma gestão compartilhada? Isso eu disse para o prefeito no início do governo dele, eu fui líder do governo na Câmara. E acho que essa também é uma outra qualidade que o futuro prefeito tem que ter e que a maior parte não tem. Nós estamos num regime democrático, simplesmente olhar para a Câmara e dizer que o parlamento, ou querer desqualificar o parlamento, ou que faz a velha política, não adianta. Nós temos que ter sinergia. Sim, é da democracia que haja oposição. Agora, depende do prefeito ele conseguir construir maioria, conseguir respeitar a minoria e conseguir fazer com que as coisas da cidade avancem. Uma gestão moderna e, com certeza, os meus colegas empresários e empreendedores pensam que uma cabeça não pensa tão bem quanto diversas, né? Sim. Então essa gestão compartilhada junto com a Câmara de Vereadores é o que a gente pede para todos os candidatos. Falo aí em nome de todos os empresários e empreendedores, porque até em nossas empresas hoje ninguém é o dono da verdade. Você se considera uma pessoa que vai lá e faz? Sempre. Eu me pauto muito exatamente por isso, pelo resultado e porque as coisas têm um tempo para acontecer e a sociedade tem pressa. E as pessoas precisam de segurança, precisam de liberdade, precisam viver e viver com qualidade de vida. Candidato, agradeço a sua presença no nosso programa. Eu te agradeço muito. Tá, nosso tempo é curto, mas representando aqui todos os empresários e empreendedores, o Vai Lá e Faz abriu esse especial Vai Lá e Faz Prefeito, para que a gente saiba e depois possa cobrar, em nome de todos nós, de vocês, essas promessas e esses projetos. Agradeço a sua participação. Agradeço muito. Muito obrigado e até o próximo programa.